E hoje eu gostaria de compartilhar com vocês, nós vamos ver no livro de Tiago, capítulo 1. Então, se você puder puxar aí, ou se quiser colocar na tela também, Tiago, capítulo 1, eu vou usar a NVI para ler aqui. Nós vamos focar nos versículos 19 ao 27. Mas, em termos de contexto, eu vou ler a primeira parte também, só para você entender um pouco, né, melhor. Então, deixa eu te dar um pouco de contexto do livro de Tiago, porque eu acho que isso é importante. Tá? Então, se tiver um título para essa mensagem, é o slogan da Nike. Qual que é o slogan da Nike? Hã? Just do it. Lembra que você vê escrito assim, às vezes você vê aquele chequezinho, né? Escrito, just do it. Né? O que é just do it? Apenas faça. E eu, quando era criança, eu não entendia. Por que a Nike tem esse slogan, né? Aí hoje a Nike vai ter que me dar alguma coisa, porque... contratual aqui, que eu vou fazer propaganda do Just Do It. Mas vamos lá. O livro de Tiago, né? Hoje nós vamos aprender com este livro. É no Novo Testamento. Tiago foi um dos irmãos de Jesus, ele virou um dos líderes da igreja em Jerusalém, depois da morte e ressurreição de Jesus. Ele era respeitado pelos seus conselhos e em ajudar nas decisões importantes da igreja, né? Como nós vemos às vezes em Atos, no capítulo 15, versículo 13 a 21, nós vemos a influência que ele tem ali na decisão. E em um momento ele decidiu escrever alguns de seus melhores ensinos e conselhos, e ele juntou tudo e enviou para outros judeus crentes da época, né, e que estavam espalhados pelo Império Romano. E ele escreveu e ficou conhecido como esse livro de Tiago, que nós estamos lendo hoje. Ok? E embora esse livro comece como uma carta, como nós vamos ver aqui, ele é composto mais... ele é cheio de provérbios curtos e discussões um pouco mais longas sobre tópicos práticos. Então, na verdade, ele parece um pouco com os livros de sabedoria, como Provérbios e Eclesiastes, o tema, o estilo dele. Né? Ele não é do estilo como as outras cartas do Novo Testamento. E como nesses livros de sabedoria, ele concentra em coisa da vida, né? Questão da vida diária, concentrando em assuntos práticos, preocupações com os pobres, uso responsável das nossas riquezas, controle da nossa língua, pureza na nossa vida, né? Unidade na comunidade dos seguidores de Cristo. E, acima de tudo, ele fala muito sobre paciência e resistência ou perseverança durante tempos de provações. E nós temos, né, vivido tempos de provações. Então, essa sabedoria que o Espírito Santo dá a ele, que nos escreve aqui, esses ensinos continuam, né, relevantes, mesmo depois de tanto tempo, e pode servir como guia para nós, para viver uma vida cheia. Né, e passaram já muitos séculos, mas continua muito relevante. Então, nós vamos estar estudando Tiago, capítulo 1. Então, no início, né, nos primeiros versículos, né, de 1 a 18, praticamente, ele vai falar sobre tentação e julgamentos. E a segunda parte que nós vamos focar, ele fala sobre ação, ok? Aí vem o Just Do It. Então vamos ler juntos aqui. Eu vou ler vamos ler o livro todo, mas vamos ler primeiro a primeira parte. Então diz assim, ó, aí que você vê que é uma carta, né? Tiago, versículo 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Aí ele vai no versículo 2. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver
em elevada posição, e o rico deve orgulhar-se caso passe a viver em condição humilde, porque o rico passará como a flor do campo, pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta. Cai então a sua flor, e a sua beleza é destruída. Da mesma forma, o rico murchará e em meio aos seus afazeres. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ser consumado, gera a morte. Então, isso aqui é muito importante, né? Porque todos nós passamos por isso aqui. Na verdade, a nossa tentação vem do próprio mal que há dentro de nós. Tá? Diz que Deus não tem maldade, né? Então ele não pode ser tentado. Aí fala aqui, cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo. A gente tem esse mau desejo dentro de nós. Aí a tentação não é pecado, tá? Entenda isso. A tentação não é pecado. Mas se você ficar brincando com a tentação, se você ficar se iludindo com isso, chegando próximo da tentação, dando ouvido, matutando isso, o que acontece? A tentação, olha aqui, o desejo é concebido. E se a gente conceber esse desejo, dá à luz o pecado. E o pecado, após ser consumado, gera a morte. Então, vai uma sequência muito ruim, né? Então, cuidado. Se você está sendo tentado, a gente sempre ensina, né? Melhor confessar uma tentação do que um pecado consumado. Então, é bom a gente estar sempre andando com alguém para nos ajudar. Versículo 16. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por isso, por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo o que ele criou. Então você pegou um pouco, o contexto onde nós vamos entrar agora, que é versículo 19. Então aqui eu vou por partes, ok? Essa próxima parte nós vamos falar sobre ação. Todos nós lidamos com tentações e lutas. Nenhum de nós aqui, não interessa a idade, está livre de ser tentado ou de luta. Jesus foi tentado, Jesus passou por lutas, por provações. E eu aprendi que é mais fácil lidar com tentações e é mais fácil lidar com provações se nós estivermos ocupados com o trabalho de Deus. Ok? Então, meu irmão, quando a gente como líder, os pastores querem envolver vocês no trabalho da igreja e tal, não é só porque a igreja está precisando de ajuda, o pastor só quer que eu faça isso. Não, é porque você, ocupado, fazendo o trabalho de Deus, você fica distraído do pecado. Como que nós pecamos? Quando nós estamos à toa. Davi caiu quando ele estava sozinho no telhado, quando ele era para ele estar na batalha. Então, Jesus foi tentado quando ele estava sozinho no deserto. Então, quando você está isolado, é o perigo. Você já viu como que leão caça? Ele sempre caça, as leoas elas vão juntas, elas nunca vão sozinhas. E o que eles fazem? Eles empurram alguém que está no bolo lá para o canto, para ele ficar sozinho. Cair sozinho já era. Entendeu? Então, quando Satanás começa a te esfriar, você para de vir domingo, aí você não vem no Tadeu, você começa a desaparecer da cela. Por isso que os pastores vão atrás. Não é porque o pastor está sentindo falta que a igreja está esvaziando. Não, meu irmão, é que ele sabe que você está começando a ficar em perigo. Quando você começa a desaparecer, é sinal que você está esfriando. Porque quando a gente está cheio de Deus, a gente quer estar na casa de Deus. O Espírito Santo nos leva aqui, ele quer estar na sua casa, não é verdade? Então, uma das formas da gente lidar bem com tentação, você fala assim, pastor, eu quero aprender. Como que eu lido com a tentação? Se ocupa, meu irmão, no trabalho de Deus. Se ocupa na casa de Deus, se ocupa na missão de Deus, que aí você, meu pai me ensinou desde cedo, ele me falou, meu filho, na igreja é como um barco de guerra, que a galera acha que às vezes a igreja é um pedalinho, aqui tem pedalinho que fala aqui?
né? Aquele de pedalar, aquele barco de pedalar, sabe? No Brasil a gente fala pedalinho. Por quê? O que acontece no pedalinho? Quando eu era criança, eu sentava no pedalinho, né? Tinha 2 pedais em cada lado. Só que eu não pedalava, meus irmãos não pedalavam, ninguém pedalava. Vai, pai, eu quero ver o pato lá do outro lado, pai. Pedala aí, pai, tá muito devagar, pai. Eu falo, pô, por que meu pai não gosta de pedalinho? É tão legal, né? Aí depois você virar pai, você entende, porque só você pedala, entendeu? E tem gente que é assim, pastor, vamos embora, ora, visita, faz a igreja crescer, vamos lá, pastor, vai. Né? E não. E fica só sacudindo o barco. Agora não, se a igreja é um barco de guerra, onde todo mundo tem um remo, o que acontece? Enquanto você está remando, você não tem tempo de chacoalhar o barco. Pode ver, toda pessoa que está reclamando, que está criticando, é quem não está contribuindo. Quem reclama de dízimo e oferta é quem não dá nada. Né? Quem reclama que o culto, que o som está baixo, é quem não vê no culto. Quem reclama que não sei o quê, é sempre assim. Quem chacoalha o barco é quem não está trabalhando. Quem está trabalhando não tem tempo, né, de ficar chacoalhando o barco. Então, meu irmão, quer lidar com tentação, quer vencer, se ocupa na missão que Deus tem para você. Acha onde que Deus quer que você serve, comece a investir ali. Então vamos ler 3 versículos aqui, 19 ao 21. Né? Ele está falando sobre praticar a palavra. Olha o que o Tiago diz para nós aqui. Meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Você está entendendo o que está dizendo aqui? Vamos aqui devagar. Primeiro, seja rápido a ouvir, né? Seja um ouvinte, ok? Vamos falar junto? Seja um ouvinte. Hoje todo mundo está doido para falar, todo mundo quer ser ouvido. Nós temos Twitter, todo mundo virou gênio, né? Querendo botar, né, frase de efeito, todo mundo quer ser influente. Hoje mesmo, com as palavras da moda, se você pergunta para um jovem, o que você quer ser? Eu quero ser um youtuber. Ou você não quer mais ser jogador de futebol, não quer ser mais médico, não quer ser mais advogado, não quer ser nada, é engenheiro, ele quer ser youtuber. Aí você fala, youtuber por quê? Porque eu quero ser um influencer, né? Um influenciador. O cara vai influenciar o quê? O que você vai influenciar? Entendeu? Hoje em dia está assim, o cara quer escrever livro sem ter o que dizer, ele quer, né, ser famoso sem ter o porquê, é tudo assim, né? A gente quer ser ouvido, a gente quer ser relevante. Então, mas a palavra de Deus, ela já previa isso, né? E eu creio que na época já era assim, só eram os modos que eram diferentes, que nós somos humanos. Então ele fala, cara, seja tardio para falar e seja pronto para ouvir. Né? Nós sabemos, nós temos 2 ouvidos, uma boca. Então, primeiro escute, desacelere. Né? Hoje, uma das ferramentas de Satanás é te acelerar. Que você acelerado, você não pensa. No acelerado, você vai no impulso. A gente peca no impulso, porque se você der um passo para trás, pensar, peraí, Espírito Santo, o que você acha disso? Você não vai pecar. Entende? Você vai no impulso, você vai no desejo. Então, desacelera, pensa no assunto, não seja tão rápido para se expressar, não fale tão descuidadosamente. Um dos meus melhores amigos na faculdade, nós somos amigos até hoje, ele é do Zimbábue. Quando eu entrei na faculdade, eu tinha 17 anos, ele tinha 26. E nós 2 éramos do time de futebol, ele já tinha jogado profissional na Zimbábue. Então, eu gostava de andar com gente mais velha, porque eu aprendia mais. Então, eu pegava, né, fazia pergunta para ele, ele me dava conselhos. Até quando eu estava de paquera, eu falava com ele, o que você acha disso? Ele tal. Aí, eu, muito novinho, fiquei muito amigo dele, ficou como um irmão mais velho para mim. E, às vezes, quando eu vinha conversar um assunto sério com ele, eu falava, aí eu terminava de falar, aí ele ficava me olhando. Aí, tá vendo como é desconfortável o silêncio? Às vezes, fala alguma coisa, o que vem depois? Aí uma vez eu falei, Declan, cara, por que você sempre demora tanto a responder quando eu falo um negócio? Aí ele falou, não, porque eu estou pensando no que eu vou falar, porque eu estava te escutando.
Aí aquilo foi, caramba, que sacada. Eu falei, você que está certo, né? A gente, na maioria das vezes, a gente já está pensando no que vai falar, enquanto você está falando para mim, eu já estou pensando na resposta, em como, né, te consertar. Isso está errado. Você tem que escutar, depois pensar, refletir. Eu aprendi com o tempo que decisões eu não tomo de supetão. Fala para a pessoa, não, eu preciso de 3 dias. Depois você dá uma resposta, se é uma coisa importante. Eu preciso de 3 dias para resolver isso. Porque eu era muito rápido a dizer, não, sim, sim, tudo bem. Não, cara, você pensa no que você está, né, onde você está entrando. Então, aqui está dizendo, seja pronto para ouvir, tardio para falar. E aí diz, a raiva não realiza o que Deus quer em sua vida. Quais dos homens aqui têm ataque de raiva? Né? Eu sei que eu tenho, né? E eu tenho que me controlar. Eu sou bonzinho, sou tranquilão, mas vai enchendo, sabe? Vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. Aí, de vez em quando, lá em casa, tá o rugido do leão. Aí parece que as coisas entram no eixo, né? Então, principalmente com as crianças, sabe? Mas não estou dizendo que eu estou certo, eu estou errado. Aqui está dizendo, e eu aprendi já, que a ira, que minha ira consegue? Nada. Aqui diz, ó, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Ela não produz o que Deus quer na sua vida. Não deixe que cada coisinha te leve à raiva, que cada coisinha te chateie. Né? Não fale ou haja por impulso. Hoje em dia nós temos pessoas que qualquer coisinha fica dodói. Nós criamos uma expectativa muito grande um do outro, e aí, se aquilo, né, não corresponde com o que a gente quer, a gente fica dodói. Inclusive, tem gente que é assim com Deus. Inclusive, na Bíblia, a galera foi assim com Jesus. Esse não pode ser o filho do homem. Ele não preenche a minha expectativa. Minha expectativa é que vai vir um rei, ele vai botar os romanos tudo para baixo, ele vai ser rei aqui, ele vai ser isso, aquilo. Então, a expectativa errada, né, criou o problema, deixou eles de vir a Jesus. Então, não espere nada, entendeu? Não espere nada, não crie expectativa além da conta. Se acontecer, ótimo, mas se você não tem tanta expectativa, se você não tem, se você não deixar que nada fique te ofendendo, né, você vai longe. Uma das coisas que eu vejo em Jesus é que nada ofendia Jesus, né? Ele não era ofendido por bobagem. Então, não deixe, né, que a tua ira te faça pecar. Não comece, né, como eu estava dizendo, não comece a tagarelar, a falar demais, a pensar, né? Deixa o Espírito ter tempo para o Espírito Santo falar com você, né? Que a palavra de Deus diz aqui, a palavra de Deus que está profundamente, né, implantada, enraizada em você, tem o poder de salvá-lo. Então, quando nós estamos na tentação, quando nós estamos na provação, quando nós estamos em dificuldades, sob pressão, quando as coisas estão apertando no casamento, quando as coisas estão apertando com os filhos, quando as coisas estão apertando na área de finanças, quando as coisas estão apertando na área de carreira, emprego, de propósito, o que for, o que tem o poder de nos salvar de tentação, de pressão dessas coisas? Está aqui, ó, a palavra que está enraizada em você tem o poder de salvar. Muitas vezes o que me salva de fazer uma besteira é eu lembrar das promessas de Deus, é eu lembrar daquilo que está enraizado dentro de mim, é eu lembrar de quem eu sou. Para que eu vim para a Europa? Não foi para ganhar dinheiro. Para que eu vim para cá? Não foi só para mudar do Brasil. Eu não vim fugido do Brasil. Eu vim com um propósito. Para que você foi chamado? Então, a palavra de Deus dentro de nós. Agora, obviamente, né, que para a palavra te salvar, ela tem que estar dentro de você, implantada, enraizada, permeada, né, dentro de nós. Olha aqui, ó, humildemente, aceite a palavra que está plantada em você. Então, quando a palavra do Espírito Santo trouxer a palavra de volta à sua mente, aceite, ouça a palavra de Deus, ouça o que Deus está dizendo, ouça a voz de Deus. Deixe que a palavra te encharque, deixe ela te encharcar, penetrar na sua vida, para que ela seja implantada em você. Eu tive essas semanas que a Letícia estava longe de mim, eu fiquei encarregado de regar as plantas de casa.
Então, quando eu saí, elas estavam bonitas. Agora, deixei com o outro lá, né? Vamos ver o que vai acontecer quando eu voltar. Mas o que eu já percebi? Não são todas as plantas que você tem que tacar muita água, né? Cada planta de um jeito. Mas o que eu notava? Eu colocava um pouquinho de água e a água ficava na superfície. Mas com o tempo, o que acontecia? Ela chupa, ela, né, encharca, e aí vai lá dentro da raiz. Aí isso me deu uma visão do que é a palavra de Deus. Né? Quando a gente recebe a primeira palavra de Deus, ela está na superfície. Agora, se você, né, sair de qualquer jeito, não prestar atenção, ela só fica na superfície. Quantas pessoas nós temos dentro da igreja que ouviram a palavra de Deus muitas vezes, mas que a palavra de Deus não está causando efeito na nossa vida, a gente não está agindo na palavra, porque a palavra ainda não entrou. Então ela tem que encharcar, penetrar a nossa vida, penetrar a nossa mente, nosso coração, para que ela esteja enraizada, implantada, para quando a raiz puxar, deu pressão, o que você vai puxar? A palavra de Deus. Né? Agora, eu pergunto a nós, o que nós estamos nos encharcando? Né? Será que nós estamos encharcando a palavra de Deus? Ou nós estamos passando todo o tempo encharcando na mídia social? Né? Estamos se encharcando com televisão, se encharcando só com trabalho, né? Se encharcando com tudo que a vida tem a oferecer, mas a palavra de Deus, não. Né? Então a gente tem que encharcar, porque a palavra pode salvar na provação e na tentação. Olha o versículo 22. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Então, versículo 22, não apenas ouça a palavra. Se nós só ouvirmos a palavra, aqui está dizendo que nós estamos nos enganando a si mesmo. Se você só escuta, mas você não faz nada, nós estamos enganando a si mesmo. Nós precisamos fazer o que ela diz. Agora, uma coisa que eu achei interessante. Olha, vamos ver o versículo 22 aqui rapidinho de novo. Olha aqui, ó. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. O que eu notei aqui? A boca não é mencionada. Então aqui não está dizendo, leia a palavra, escute a palavra, fale da palavra. Não, está falando, sejam praticantes. Faça a palavra, seja a palavra. Né? Então vai do ouvido ao agir, ao fazer. Você pode até falar, mas você fala fazendo. Né? Então, assim, a boca nunca é usada, vai de ouvir a fazer. Se nós somos apenas ouvintes, estamos enganando a si mesmo. Podemos pensar até que somos cheios de Deus, às vezes religiosos, porque conhecemos a Bíblia. Ou podemos citar versículos. Ou nós tivemos inúmeras reuniões de Bíblia, bíblicas, inúmeras vezes no Life Group, eu até lidero o Life Group, então eu sou cheio de Deus, eu tenho a palavra, etc. Mas o que realmente fizemos? Será que não podemos estar sendo enganados? Vamos parar de falar, vamos ouvir a palavra de Deus, vamos deixar que a palavra nos encharque, que nos penetre o coração e a mente, e vamos agir na palavra. Porque diz, se simplesmente nós ouvirmos a palavra, mas não fazemos o que ela diz, nós estamos enganando assim. Seria como eu pegar um espelho, eu vou lá, olho o espelho, saio dali e esqueci o que eu olhei. Esqueci como que está meu cabelo, esqueci que roupa que eu estou, esqueci se eu preciso, né, arrumar aqui, ali e tal. Mas mulheres esqueceram se passou batom, se mexeu e tal. Qual o propósito disso? Pensa na sua casa, qual o propósito de um espelho se você olhar nele e você esquece o que é? Né? Qual o propósito? Para que ir no espelho? Para que se olhar se você não vai fazer nada com aquilo que você está vendo? Né?
Então está sendo muito claro. Qual o ponto disso? Então, se nós vamos a um life group, né, se nós vemos a igreja, mas nós não fazemos nada com o assunto que conversamos no life group, nada com o que nós estamos aprendendo na Bíblia. Como diz no inglês, né? Why bother? Para que se incomodar com isso? Para que fazer isso? Para que ir? Né? Se eu sento em inúmeros cultos e não faço nada, eu não estou falando só de servir, isso é uma parte, estou falando de fazer algo com aquilo que Deus está falando contigo. Né? Se nós somos meros espectadores, para quê? Para que perder meu tempo com isso? Né? Nós estamos enganando a si mesmo. E aí o versículo 25 fala, o praticante que age na palavra será abençoado no que ele ou no que ela faz. Vamos falar isso junto? O praticante será abençoado no que ele ou no que ela fizer. Então, o que eu aprendo aqui? Aquele que realmente age sobre a palavra de Deus é quem vai ser abençoado. A palavra de Deus diz que a palavra de Deus não volta vazia, é verdade? É verdade, ela não volta vazia. Ouvir a palavra de Deus é uma bênção, não é? É uma bênção. Falar a palavra de Deus é uma bênção. Estudar a palavra de Deus é uma bênção. Agora, você não recebe nenhum benefício da palavra de Deus se você não fizer. Tanto é que Jesus fala, quem me ama é quem me obedece aquilo que eu falo. Então, não tem benefício na vida cristã sem obediência à instrução de Deus. Você pode ouvir, mas você pode, uma benção ouvir, lindo, legal, que teoria, que coisa fantástica. Mas se você não fizer, você não vai colher benefício. Né? Então, vou te dar alguns exemplos. Enquanto nós estivermos agindo na palavra de Deus, é quando nós vamos realmente experimentar as bênçãos de Deus. Se você ainda não fez isso, meu irmão, minha irmã, faça isso, comece a agir dentro da palavra. Comece a tomar pequenos passos nas instruções que a palavra de Deus está te dando. Coisas simples. Comece a fazer. E aí, enquanto você está fazendo, você vai começar a experimentar as verdadeiras bênçãos de Deus. Porque você está seguindo os princípios bíblicos, que é obediência à palavra. Né? Agora, às vezes nós hesitamos, pois às vezes eu mesmo faço isso, às vezes eu peso o custo, sabe? Quanto que isso vai me custar? Pesar custo é bênção, é importante. Mas quando eu começo a pesar custo com a palavra de Deus, não é bênção, porque eu estou sendo egoísta e eu quero fazer o que eu quero, não o que Deus quer. Mas nós todos fazemos isso, né? Quando vem a obediência. Porque a gente pensa assim, eu não quero obedecer não, porque isso aqui vai ser difícil. Né? Eu ter que ir lá pedir perdão, ligar, confessar, falar daquilo lá, não, cara, isso vai me expor, isso é desconfortável. Essa semana mesmo eu liguei, o rapaz me ligou, pastor, você pode orar com meu pai? Eu nunca vi o pai dele na vida, só vi ele morrendo na minha frente no FaceTime. Falei, vamos lá, não sabia nem o que orar, não sabia o que fazer, orei 2 vezes, que a primeira eu achei que não foi boa, e vamos lá, entendeu? Então, às vezes a obediência é desconfortável, às vezes vai te custar isso ou aquilo, então a gente pesa, será que eu estou disposto a isso mesmo? Mas quando fazemos, somos abençoados. Amém? Está no versículo. O homem que observa atentamente a lei perfeita, né, que persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Feliz aqui é abençoado. Será abençoado naquilo que fizer. Quando fazemos, somos abençoados. Um outro exemplo que pode te fazer lembrar bem disso é o exercício. Todos nós sabemos sobre exercício, que exercício é bom, não é verdade? Todo mundo sabe. Agora te falo, o que adianta você saber? Onde que é a academia mais próxima aqui? Tem uma aqui perto? Logo em frente. Né? Você, onde você mora, você deve saber onde fica a academia. Agora te falo, você sabe onde está a academia, aí você recebe, né, um bando de instrução, né, o vídeo hoje em dia chega toda hora no Instagram, faça assim esse exercício, 10 disso, 5 daquilo, blá, blá, blá. Então você tem toda a teoria, você sabe onde está a academia, aí às vezes você compra todos os equipamentos,
você compra roupa de malhação, né? Você está todo pronto, mas você continua fora de forma, acorda todo doído, o travesseiro está ruim, o colchão está ruim, e está tudo ruim, e joga uma bolinha em vez em quase nunca, e aí você fica todo torto, rapaz, parece que eu joguei a Copa do Mundo, né? E por quê? Porque a gente não está fazendo o exercício. Que benefício tem em você saber onde está a academia? Que benefício você ganha em saber qual exercício fazer e não fazer? Que benefício você tem em você ter todos os equipamentos na sua garagem, lá tudo empoeirado? Né? Nenhum. Porque só tem benefício quando você pratica. E a vida cristã é assim. Nós vamos ter os benefícios de Deus, das bênçãos de Deus, da palavra de Deus, quando nós estivermos praticando o que ela diz. É simples assim. Né? Se não fizermos exercício, não tem benefício. Se não fizermos o que a palavra diz, não tem benefício. E a última parte, os últimos 2 versículos. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. Se nós nos consideramos cristãos, se nós nos crentes, cheios de Deus, homens e mulheres de Deus, mas a gente não consegue frear a língua, está dizendo aqui, ó, né? Está enganando a si mesmo. Às vezes Deus precisa ungir nossa língua, né? Como que nós pecamos através da língua? E é o último versículo. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não deixar corromper pelo mundo. O que isso está dizendo, meu irmão, minha irmã? Que nós precisamos cuidar e amar daquelas pessoas que não podem cuidar de si mesmos. Né? Órfão e viúva são as pessoas que tinham quem cuidava e não tem mais. Né? Isso não é só na prática também, mas também está falando de algo espiritual. É da gente falar menos e fazer mais. É da gente alcançar aquelas pessoas que ainda não foram alcançadas, aquelas pessoas que ainda não experimentaram Deus como você experimentou. A bondade de Deus, a maneira clara de você entender o que a Bíblia está dizendo. Imagina quantas pessoas estão vivendo sem a instrução de Deus, sem o Espírito Santo para ajudar nas dificuldades. Né? Ela deu um problema no casamento, ela quer meter o pé, ela não tem aquele empurrão do Espírito Santo. Não, calma, freia a língua, não é assim. Lembra do que eu te disse, lembra do que está escrito. Né? Tem muitas pessoas vivendo sem essa bênção que é a presença de Deus. E o que nós poderíamos estar fazendo? O que Deus tem te chamado para fazer? Aí entra a Nike lá. O que Deus está te chamando para fazer? Apenas faça. Just do it. O que você está esperando? Né? Vai esperar até quando? Outra coisa. Se eu te levar na academia comigo, uma vez eu fui na academia logo antes de eu entrar na universidade, eu estava querendo fazer pré-temporada. Eu era mais magro do que eu sou, mais fraco do que eu sou, e estava lá, né? Mas eu estava tentando, né? Aí tinha um africano, um dos meus melhores amigos, liberiano, que o cara, eu acho que ele nasceu rasgado, sabe? Sim, trincado. Aí ele pegava o peso, moleza, né? E eu lá. Aí tinha um menor que eu, mais magro que eu, que nem no time de futebol estava, mas ele foi com a gente. Aí ele foi com a camisa rasgada, shortinho. Aí ele olhava, né, o africano rasgado, plá, plá, plá. Aí o africano fazia os exercícios, ele olhava no espelho. Aí eu fiquei olhando, esse cara é louco. Eu falei, rapaz, você acha que ele levantar o peso vai te fazer forte? Pega o peso aí, cara. E tem gente na vida espiritual que é assim. Né? Ele chega, pastor, ora por mim. Né? Ora por mim. Tudo bem, o pastor pode orar, mas você acha que o pastor está mais preocupado com a sua causa do que você mesmo? Se o pastor não orar na hora, ele esquece, irmão. É o que eu faço, eu oro na hora, eu anoto. Senão a gente esquece, é muita gente. Então, pastor, ora por mim, pensa, mas ora você também. Muitas vezes a gente pede oração, não é porque a gente está desesperado, porque a gente não quer orar. Então, pastor, você que é o pastor, ora aí. Né? Ou então, você acha que o pastor vai ter intimidade com Deus por você? Você acha que o pastor vai aprender a Bíblia por você? Teu líder de célula vai ter intimidade, vai ter experiência, vai ter poder por você? Não.
Né? Se você for na academia com alguém e o cara faz exercício, quem tem o benefício? Né? Se você vem na igreja e um está praticando e você só está aqui, quem vai ter o benefício? Por isso que às vezes a gente fala assim, como que Deus está abençoando tanto ele e não eu? Né? Uma vez no Brasil aconteceu isso. Um líder de célula lá, amigo meu, que na verdade nós ganhamos para Jesus, esse casal estava voando, né? Eu falei, cara, o que esses caras estão fazendo? Aí eles começaram a discipular a gente. Nós ganhamos eles e eles começaram a discipular a gente. Aí eu falei, senhor, beleza, eu fiquei tranquilo, não fiquei me achando muito de estar debaixo deles. Não, eu falei, se Deus colocou debaixo deles é porque Deus tem alguma coisa para me ensinar. Então, senhor, o que eu tenho que aprender com eles? Esses caras estão voando. Aí eu comecei a observar e orar, observar e orar, observar e orar. Eu não cheguei nem a perguntar para eles, porque Deus me mostrou. Ele falou, Lucas, eles estão fazendo tudo que está sendo mandado. Tudo que o pastor, os líderes da igreja estão instruindo, eles estão fazendo. Então, eles estão rompendo. Então, às vezes, Deus escolhe um canal na igreja para abençoar. É aqui, ó. Aí você está aqui, Senhor, me abençoa, Senhor, me abençoa. Senhor, né? Rapaz, entra no canal da bênção, faz o que você tem que fazer, para de inventar a moda que você vai deslanchar. Entendeu? Aí eu, captei, eu falei, rapaz, como eu estou sendo burro, né? Aí eu fui lá, comecei a fazer, o que aconteceu? Começamos a romper. Eu falei, é simples, cara, Deus colocou, é muito mais fácil você estar em posição de obediência do que posição de ter que liderar, entendeu? É muito melhor ser segundo que ser primeiro. Por isso que é uma benção que a gente não é dono da igreja, a gente não é líder da igreja, quem é líder é Jesus, entendeu? A gente apertou, Senhor, o que o Senhor vai fazer com isso aqui? Que eu não, né? Então, meu irmão, segue a bênção lá, faz o que tem que fazer, obedece. Né? E para a gente concluir, mantenha-se longe. Né? A gente falou, apenas faça, just do it. Mas mantenha-se longe, imaculado, sem manchas, puro das coisas do mundo. Porque quando você começa com essa atitude do just do it, apenas faça, eu vou fazer. Você sai daqui empolgado, vou fazer. O que vai acontecer? Você vai ser bombardeado para ser manchado pelo pecado, ok? Para poder minar a tua empolgação, para poder minar a presença de Deus na sua vida. Então, o que você faz? Fique longe dessas coisas, né? Vão vir esse tipo de mensagem à sua mente, quando você está sendo tentado. Você merece. Dá só uma olhadinha, você merece. Isso aí, você deve isso a você mesmo. Está tranquilo. Deus não vai se importar se for só um pouquinho disso aí, não. Né? Hoje em dia é assim mesmo. Está todo mundo fazendo. Não preocupa não, cuida de si mesmo. Pensa em você. Você precisa pensar em você. Né? Isso não é evangelho. Evangelho é pensa no outro. Né? Dá a vida pelo outro. Serve. Né? Sacrifica. Então, ele vai tentar nos convencer, né, que o pecado ou que algumas questões morais não são tão ruins assim. Né? Mas não, meu irmão, não diga não a isso aí. O mundo pode estar totalmente torto, mas nós vamos ficar aqui na palavra, no que a Bíblia diz. Né? Não seja influenciado pelo que está ao seu redor, seja você um influenciador. Então, qual que é a conclusão de tudo? Segura firme, resista à tentação, persevere nas provações, mantenha-se imaculado desse mundo, sem manchas, firme na missão, trabalhando para que você consiga lidar com essas pressões, tentações mais fáceis. Vá e faça alguma coisa. Né? Apenas faça alguma coisa. E no inglês é do something. Então, que você saia daqui pronto para fazer alguma coisa. Né? O que eu faço? Alguma coisa. Vê o que precisa. Comece, tenha uma ideia. Deus te deu criatividade. Converse com seus líderes. Né? Ore. Né? E saia daqui pronto. Just do it. Né? Vamos parar de falar. Vamos orar? Pode ser? Pai amado, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, a oportunidade de estarmos juntos. Te louvamos, Senhor, pela tua casa, te louvamos principalmente pela tua presença. Te louvamos por quem o Senhor é e te louvamos, Senhor, porque o Senhor nos deu a tua palavra. O Senhor nos enviou, nós temos a tua instrução, podemos ouvir a tua voz. Todas as vezes, Senhor, que separamos tempo para estar contigo, o Senhor nunca está muito ocupado, o Senhor sempre está ali, o Senhor sempre está disposto a nos ensinar, a nos preencher. O Senhor mandou o teu Espírito Santo para nos lembrar aquilo que Jesus nos ensinou.
Então, Pai amado, que a Tua presença seja forte conosco. Senhor, só Tu podes derramar o Espírito Santo sobre nós, mas nós podemos ser cheios da Tua palavra. Isso não depende do Teu Espírito Santo. Nós podemos ter cheio da Tua palavra se nós lermos e se nós pedirmos. Aí o Teu Espírito Santo vai lembrar aquilo que nós já estamos lendo, vai nos dar revelação da Tua palavra. A revelação o Espírito traz, mas quem lê por nós não é o Espírito. Quem passa tempo com Deus por nós não é o Espírito. Nós precisamos ter essa atitude. Então, Senhor, nos ajude a ter essa atitude, nos ajude a fazer alguma coisa, nos ajude, Senhor, a ter coragem para agir e nos ajude, Senhor, Espírito Santo, a obedecer o que a Tua palavra diz. Não é fácil, às vezes vai levar sacrifício, às vezes a gente vai ter que abrir mão de algumas coisas na nossa vida nós vamos precisar mudar, algumas situações na nossa vida nós vamos precisar matar para aquilo não nos incomodar mais, porque são tentações e são coisas erradas. Então, Espírito, que a Tua palavra venha nos preencher, venha penetrar nossa vida, venha nos encharcar, para que as nossas raízes venham, Senhor, se alimentar daquilo que vem da Sua boca. Pai, eu abençoo cada pessoa aqui, eu Te louvo pelos meus irmãos, pelas minhas irmãs, e eu peço, Senhor, que o Senhor nos dê uma semana abençoada, que a gente saia daqui agindo, fazendo algo, onde é que nós estivermos, Senhor, no trabalho, nas escolas, nas famílias, nos relacionamentos, nas amizades, por onde passarmos, nos comboios, onde estivermos, Senhor, que a Tua presença esteja conosco, que quando nós chegarmos, a Tua presença chegue junto e a Tua bênção enche aquele local. Senhor, comece a abençoar nossos vizinhos, nossos amigos, as nossas cidades, os locais onde nós estamos inseridos, porque a Tua presença e a Tua palavra vai conosco. Em nome de Jesus. Amém.